A URI não é apenas uma universidade, é muito mais do que isso. Há mais de 50 anos, trabalhamos diariamente para mudar sua vida com o mais precioso bem que você pode ter, o conhecimento. Somos uma universidade completa. Promovemos ensino, pesquisa e extensão por meio de nossos cursos de graduação, pós-graduação, 7 mestrados, 3 doutorados e EAD. Seus 430 laboratórios, distribuídos nas 6 unidades, são utilizados por todas as áreas de conhecimento. Mas para nós, isso não basta. A URI é comunitária e temos imenso orgulho em, além de promover o conhecimento, contribuir diretamente para fazer a diferença na região. São mais de 100 mil atendimentos gratuitos realizados por ano em nossas instalações, com um impacto social imensurável. Em Erechim já foram mais de 20 mil alunos em 23 cursos de graduação. Nossos cursos apresentam as mais altas notas dos índices de avaliação do MEC, porque, além da dedicação absoluta a você, oferecemos em nosso campus uma estrutura ímpar. Nossos alunos usufruem de incontáveis benefícios. O excelente relacionamento direto com muitas empresas locais através dos programas URI Indústrias e URI Carreiras nos permite facilitar a inserção deles no mercado de trabalho. Além disso, nossos alunos contam com diversas opções de intercâmbio. A URI Erechim atende a todos os programas de bolsas e financiamentos do governo, além de oferecer financiamento próprio, que permite ao aluno pagar parte da graduação em até o dobro do tempo, sem juros. Por isso, e muito mais, a URI é diferente. É diferente porque somos um time de mais de 1.700 profissionais apaixonados pelo que fazem e que não medem esforços para construir com você e a comunidade um mundo melhor. Esse é o nosso propósito. URI, o conhecimento muda a sua vida. Olá, amigos, como vão? Tudo bem? Estamos retornando com o nosso programa Expressão Universitária. Aqui, contando de novo com a presença do Dr. Leandro Gritti, que é professor do nosso curso de Medicina e que, novamente, faz um esforço para estar aqui conosco para nos trazer mais informações a respeito da pandemia e fazer uma análise do momento e traçar alguma expectativa um pouquinho mais otimistas e chamar a atenção novamente para os cuidados que nós devemos continuar tendo também. E também queremos conversar, doutor, a respeito da Central de Atendimento Pós-Covid, que nós somos, além da medicina, outros cursos da prefeitura, da nossa universidade também são parceiros desse projeto. Mas isso deixamos para o final da nossa conversa. Bem-vindo novamente, doutor Gritti. É uma satisfação contar com a sua presença aqui. O que nós podemos falar nesse momento? Qual é a análise da situação atual aqui de Erechim especificamente? Bom, Ademar, de novo é um prazer estar aqui, né? O que nós temos hoje? A pandemia é uma situação dinâmica, né? Então, obviamente, as avaliações que se fazem, elas podem modificar com o tempo, enfim, no decorrer do tempo em que os fatos vão acontecendo. Nós vivemos uma situação ruim, né? Nós temos quase 500 mil de mortos no país. Tá? Nós temos quase 500 mil de mortos no país, numa situação que é trágica e, muito provavelmente, muitas dessas mortes seriam evitáveis. Localmente também nós temos bastante casos, obviamente muito mais do que gostaríamos, né? Talvez a nossa mortalidade comparada a alguns outros locais seja um pouco menor, tá? Porque, apesar das limitações, temos uma estrutura razoável, o nosso sistema local não entrou em colapso, né? Pelo menos não em franco colapso, tivemos superlotações, mas na medida do possível deu para prestar algum grau de assistência. E esse grau de assistência hospitalar, né, disponibilidade de leitos de UTI, é que impactam na mortalidade.
tá? Porque a grande maioria dos casos, como disse, são casos leves que se resolvem ambulatorialmente, mas uma parcela deles depende de um hospital e depende do suprimento de oxigênio, de medicamentos, e outra parcela, que é crítica, que depende de estrutura de UTI. E nesse setor é que tem o grande impacto da mortalidade pela doença. Tá? Então nós vivemos, nós podemos falar em segunda onda e se aproximando de uma terceira onda, embora nós nunca tivemos uma cessação completa, né? Tivemos alguns momentos mais estáveis. E isso, houve uma redução, né, considerável até, e um recrudescimento. E uma mudança um pouco no perfil de quem está doente e de quem está ocupando esses leitos hospitalares, né? Pois é. Não sei se a vacina foi a grande, digamos assim, causa da melhoria, especialmente entre os idosos, mas o surgimento de novas ondas aí do vírus estariam causando impacto maior entre as pessoas com menos idade. Enfim, que tipo de transformação esse vírus, por ser tão agressivo assim, para se tornar tão agressivo assim, e nos pegar a população agora mais jovem, a gente sabe, agora há poucos dias, pessoas mais jovens, meia idade, enfim, essas pessoas estão realmente desprevenidas, a saúde dessas pessoas poderiam ser consideradas boas, mas, no entanto, são pegas desprevenidas. Sim, nós temos uma mudança do perfil, né? No início da doença, então, começaram a ser as pessoas que viajavam, né? Então, tivemos pessoas com faixa etária aí entre 40 e 65 anos, pessoas que que se contaminaram em turismo, né? Acabaram retornando, a epidemia se alastrou e as primeiras vítimas foram os idosos, né? Pessoas especialmente acima dos 80 anos, com outras doenças, né? Com comorbidades. Bom, a partir desse momento em que se começou a ter disponibilidade de vacinas, um maior controle, você começa a ter essa população da terceira idade mais protegida. Então a vacina ela dá uma proteção efetiva, obviamente não absoluta, né? Mas ela dá uma proteção efetiva. Tanto que temos dados até do próprio Brasil em que há uma redução da mortalidade naquela parcela da população que foi vacinada primeiro, né? Os idosos, especialmente acima de 80 anos. Uhum. E conforme você vai vacinando essa população, ela fica menos exposta, né? Com tendência a não se infectar ou se infectando com uma tendência a desenvolver quadros menos graves. Bom, e aí nós temos então um deslocamento da população suscetível para faixas etárias mais jovens, e hoje nós estamos vendo as internações se concentrando entre 40 e 55, 60 anos de idade. Tá? E, portanto, assim, leitos hospitalares, leitos de UTI, e um aumento da mortalidade nessa faixa etária. Tá? A princípio, a única coisa que justifica isso é a proteção vacinal dada à população mais idosa, tá? E o fato dessa população mais jovem, entre os 40 e os 60, não estar ainda protegida, além de que a possibilidade de maior exposição. Tá? Os idosos, enfim, talvez temerosos da sua fragilidade, estão se expondo menos, tá? Enquanto a população entre 40 e 60 anos, que né, em tese era que tinha menor grau de complicação, também se expõe mais. Né? Então, além de não estar protegida, né, possivelmente tem um maior grau de exposição. Mas o que se imagina principalmente é que seja efeito de mudança em relação à vacina. Poderia perguntar, e as variantes? Bom, nós não temos assim um conhecimento de qual o real impacto das variantes, se elas realmente são mais graves, né, ou se é a infectividade que é maior. Claro que tendo uma infectividade maior, você tem uma carga viral maior e existe o potencial de uma doença mais grave. O que se tem, por enquanto, dessas variantes que são de interesse, que elas estão mudando de nome, né? Agora alfa, beta, gama, delta, é que elas têm uma maior facilidade de transmissão interhumanos. Tá?
Então, uma tendência a se disseminar mais facilmente e, obviamente, nessa população que não está vacinada. O quanto as vacinas podem proteger essa população, nós não temos um dado ainda, tá? Alguma proteção, sim, mas é possível que, dependendo da cepa, dependendo do grau de variação desse vírus, ele possa escapar à proteção vacinal. Doutor, se fala muito disso aí. Então, mas a minha dúvida é assim, é a seguinte, a minha e talvez de vocês aí de casa. Nós, especificamente aqui de Erechim, estamos começando a vacinar aí 50, 51, 52 anos em diante. O senhor falou que tem uma faixa que entre 40 e 60 anos também, que era uma faixa assim relativamente tranquila e hoje são as mais atingidos. Isso dá uma esperança de que teremos uma faixa onde tem uma grande quantidade da população, de que as coisas tendem a reduzir, assim, de forma a nos deixar um pouco mais tranquilos? Tranquilo. Creio que sim, na dependência de medidas de controle. E outra dúvida, antes que o senhor faça a sua colocação, entre a primeira e segunda dose, a primeira dose já protege, não totalmente como a segunda dose, mesmo não sendo assim 100%. Sim, exatamente. Todas essas vacinas são 2 doses, porque com 2 doses se conseguiu a melhor resposta imunológica possível, tá? E, eventualmente, talvez uma das vacinas possa ter uma 3ª dose, né, de reforço. Isso acontece com outros vírus, né? Se você for ver, por exemplo, o vírus HPV, que está associado ao câncer do colo uterino, eram 2 ou 3 doses, né, que se utilizavam para a imunização. Então, o fato de serem 2 doses é para que se consiga uma melhor resposta imunológica. Essa resposta imunológica depende de vários fatores. Da própria vacina, tá? Então nós temos vacinas com tecnologias e metodologias de produção diferentes. E elas têm graus de resposta diferentes, têm graus de efeitos colaterais potenciais, que o pessoal tem medo, diferentes, embora a princípio bem administráveis, tá? E dependem da resposta individual também, né? Dependendo da população vacinada. Obviamente, pessoas jovens saudáveis tendem a produzir mais anticorpos em resposta à vacina do que pessoas idosas ou com outras doenças ou que utilizem medicamentos que suprimam a imunidade. Então você tem muitas variáveis que interferem na resposta imunológica à vacina. Desde a primeira dose há algum grau de proteção? Sim, só que ele é menor. Quando você tem a segunda exposição, a reexposição à vacina, você tem uma resposta imunológica maior, que também, obviamente, não é absoluta. Ela é uma proteção relativa. Por quê? Porque não existe uma previsão de resposta 100% de produção de anticorpos. Nem a da gripe, que já se pesquisa, se trata tantos anos, não tem uma resposta 100%. Em torno de 60%, 70%. E porque a resposta imunológica não depende apenas de anticorpos, né? O que nós fazemos para avaliar a resposta imunológica à vacina é a presença, a quantidade e a atividade de anticorpos, especialmente os que se chamam anticorpos neutralizantes. Mas nós não sabemos, assim, por exemplo, com um grau de certeza razoável, qual é o nível de anticorpos neutralizantes necessários para bloquear a infecção, tá? E para qual grau de exposição. Então, isso tudo são dúvidas. A proteção da vacina existe? Sim, existe. Ela é boa? É boa. Com qualquer vacina? Com qualquer vacina. Um pouco maior com uma, um pouco menor com outra, além da variabilidade interindividual de condições próprias da saúde para responder essa vacina. Nós dizemos que elas são boas e funcionam porque nós já temos alguns dados, né? O próprio dado dessa população de mais de 80 anos vacinada, que caiu a mortalidade. Já é uma resposta. Já é uma resposta. E tem um estudo que ainda não foi só divulgado parcialmente na mídia, que é de um município do interior de São Paulo, que se chama Serrana, em que eles fizeram um bloqueio vacinal, né? A Serrana tem entre 30 e 40 mil habitantes, se eu não me engano, e eles fizeram a vacinação de toda a população adulta maior de 18 anos de idade. Com um tipo de vacina? Com uma vacina, tá? A vacina fornecida pelo Butantan, tá?
Então, foi realizada a vacinação em massa da população e teve redução drástica na mortalidade, no número de casos, no número de internações hospitalares, né? E esse resultado, ele foi significativo, ele foi evidente a partir de um bloqueio vacinal de em torno de 75% da população. Então, o que nós esperamos? Que uma estratégia de vacinação coletiva, de vacinação em massa, quando nós ultrapassarmos essa barreira de 70%, 75% da população adequadamente imunizada, aí sim nós teríamos uma queda importante na curva de infectados, de hospitalizados e na curva de óbitos. Nesse ritmo de vacinação, nós atingiríamos quando? O governo do estado pretende chegar a atingir isso já em setembro, mas me parece um pouco difícil em setembro chegarmos nesse nível. Falta só mais 3 meses e nós temos efetivamente com 2 doses em torno de 13%, 10% da população. 14%, pelo que me consta aqui. Aqui em Erechim. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, 14% na segunda dose. Sim. E em torno de 30% na primeira dose. Então, para você chegar em setembro com 70% da população... E há quanto tempo estamos vacinando? É difícil. Na verdade, como disse, nós temos duas empresas, né, 2 centros de pesquisa no Brasil, que é o Butantan e que é a Fiocruz, que teriam condições de, né, se houvesse uma política de estímulo e adequada, de ter produzido vacina suficiente. Creio que para hoje termos, por exemplo, metade da população adulta vacinada com 2 doses. No caso do Rio Grande do Sul, no mínimo, então, mais 20% da população vacinada. Exatamente, no mínimo. Se considerar 2 doses, até 30 e tantos por cento da população vacinada. Uhum. O ritmo parece que, se não mudar a velocidade, nós não chegaremos a essa meta. E aí nós temos outro problema. Por que o vírus muda? Porque ele circula, porque ele se replica, ele se multiplica. Então, quanto mais nós demorarmos para imunizar a população, nós damos mais tempo para que ele se multiplique e possa, eventualmente, ter uma variante de interesse, ou seja, uma variante que tem um potencial patogênico maior. E que pode, eventualmente, escapar, pelo menos parcialmente, da proteção dada pela vacina. Então, a vacinação ela tem que ser feita em massa, ela tem que englobar, no mínimo, 75% da população e ela tem que ser feita o mais rápido possível para impedir a circulação do vírus. São todas essas dúvidas, doutor, que de repente estariam impedindo com que mais gente busque a vacinação. Nós temos conhecimento de que muitas pessoas não desejam fazer a vacina, ou por medo, ou por crença, ou por motivos políticos, enfim, ou pessoas que são um pouco egoístas, não pensam na coletividade, mas na individualidade, não sei, são motivos... De repente a ciência pode explicar um pouco melhor. Nós temos, sempre existiram, mas isso eu acho que com a facilidade de comunicação que nós temos hoje, existe um movimento que é contrário à vacina no mundo inteiro, né? A gente não vai nem entrar no mérito, mas obviamente a espécie humana sobrevive a isso graças às vacinações do tétano, coqueluche, sarampo. Não temos mais paralisia infantil, a própria gripe causava problemas sérios. Exatamente, a poliomielite, enfim, né, as meningites. A própria dengue. Então nós temos assim, as vacinas prestam um serviço ao mundo e à humanidade inestimável. Então não há uma justificativa técnica, nem plausível, nem lógica para recusarmos uma vacina. Tá? Então, aí existem as crenças, os medos, enfim, uma multiplicidade de motivos. Tá? Tecnicamente, existem muito poucas pessoas que não poderiam receber a vacina. Pessoas com uma alergia conhecida, enfim, a algum componente da vacina. E algumas pessoas que são muito raras, por exemplo, que nós temos 2 vacinas que podem induzir um efeito de alteração de plaquetas e facilitar eventos de trombose. Esses eventos de trombose eles são muito menos frequentes do que a própria infecção natural. A infecção natural pelo coronavírus tem um risco de desenvolver fenômenos de trombose muito maior do que a vacina. Então, por isso só já eu devo me vacinar. Tá? Que o meu risco de ter uma trombose pela vacina é muito menor do que eu ter essa trombose ficando doente pelo coronavírus. Pessoas que têm, então, uma doença
que se chama trombocitopenia induzida pela heparina, ou seja, a heparina é um anticoagulante que nós utilizamos para prevenção e tratamento de trombose. Mas ela pode gerar anticorpos que agridem as próprias plaquetas do organismo. Então, pessoas que têm isso não deveriam usar 2 vacinas, por exemplo, que têm esse risco aumentado. Mas poderia utilizar a Coronavac, por exemplo, que é outra tecnologia de fabricação de vacina. Então, do ponto de vista médico e técnico, são muito poucas pessoas que não deveriam ou que não poderiam receber a vacinação contra o coronavírus. O restante todos deveríamos ser imunizados. Uma outra dúvida que muita gente pode estar se perguntando é que quem se vacinou 1 ou 2 vezes deve continuar se protegendo. E não existe ainda um índice de recuperação dessas pessoas. E outra dúvida, quem teve o coronavírus tem menos probabilidade, depois de vacinado, de adquirir a doença novamente? Eu sei que a gente já questionou isso no último programa, mas isso procede? Procede. Assim, primeiro a questão do cuidado. Eu ter me vacinado não me dá um colete à prova de balas, assim, não me dá uma couraça, não me dá um escudo absoluto contra o coronavírus. Me protege? Sim. Protege bem? Sim. Protege tudo? Não. Tá? Existe o risco de pessoas vacinadas se reinfectarem e existe o risco de pessoas vacinadas se infectarem e falecerem. Nós temos casos, né? Como acontece com outras doenças e com outras vacinas. É uma proteção relativa. Nós falamos em termos populacionais, né? Em termos populacionais, é uma proteção boa, é uma proteção eficiente. Em termos individuais, obviamente, nós temos situações que mesmo com 2 vacinas, né, 2 doses de vacina, vão adoecer, vão ficar gravemente doentes e podem vir a falecer. Então, vacinado deve continuar usando máscara, deve manter o uso do álcool gel, deve manter o distanciamento social. Tá? As medidas de proteção, elas só devem ser afrouxadas quando efetivamente nós tivermos a pandemia sob controle, que não é o caso. E mesmo assim, acho que a máscara vai continuar sendo Nós precisamos mantê-la. Né? Ela é efetiva. Tá? Ela é efetiva. Nós vemos isso no consultório no dia a dia, os pediatras veem isso no dia a dia, porque o distanciamento social, essas medidas de higiene da tosse, o uso de máscara, diminuíram muito a disseminação das outras viroses. Pois é. Diminuíram muito os outros casos. Né? A influenza a gente quase não vê circular e nesse momento, nessa época do ano, nós teríamos vários casos já. Nós não temos, ou é pontual. Os pacientes com asma, DPOC, as crianças com os vários resfriados diminuíram drasticamente. Diminuiu a circulação, embora não há um lockdown, não há uma restrição de circulação, mas a circulação diminuiu. Aumentou o distanciamento, aumentaram as medidas de cuidado e o uso de máscara. O coronavírus ele infecta mais do que os outros vírus comuns. Então, você utilizando essas medidas de barreira de proteção contra o coronavírus, você reduziu muito as outras infecções virais respiratórias. Por isso que a gente acha que lá no hospital só tem coronavírus. Exatamente. Houve uma mudança. Em parte é verdade. É verdade. Existem muito poucos casos das outras infecções, porque você tem um momento epidemiológico de uma pandemia em que esse vírus está circulando. Obviamente, ele vai predominar. E você se cuidando para ele, automaticamente você está se cuidando e se protegendo contra as outras viroses respiratórias, que vão reduzir. E mais importante também é fazer a vacina da gripe, então. Fazer a vacina da gripe. Outra, não Isso vamos ajuda. esquecer. Sim. A vacinação contra a gripe é importantíssima. Tá? O vírus está circulando menos em função dos cuidados que estamos tendo, mas ele é presente. Devemos fazer a vacina da gripe, tá? O único cuidado que precisamos ter é que se respeite o intervalo mínimo de 15 dias entre uma vacina e outra, que é a regra geral. Pode ser no meio das 2 doses. Pode. Se você fizer, por exemplo, a vacina do Butantan, uma dose e 30 dias depois você pode fazer com 15 no meio. Ou se fizer a Pfizer, a AstraZeneca, que são 90 dias, por exemplo, você faz a primeira dose e você tem um período grande para fazer. Mas deve fazer a vacina da gripe, sim.
Tá? Deve fazer a vacina da gripe, sim. Para nós encerrarmos, doutor, seguinte, tem um assunto bem interessante aqui, que é a universidade, através dos cursos de medicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição e psicologia, vão participar de um projeto, me parece que está sendo desenvolvido, né, pela Prefeitura Municipal, através da Central de Atendimento Pós-Covid. Como é que vai ser esse atendimento? Não sei se a gente pode adiantar alguma coisa nesse momento. Dá para colocar algumas coisas, está em parte em organização e outras coisas que vão ser efetivadas. Mas há uma necessidade, né, de atendimento desses pacientes, principalmente pacientes que foram, obviamente, hospitalizados e principalmente pacientes oriundos das UTIs, né? O paciente pós-Covid oriundo da UTI, ele precisa de um suporte, né? Ele precisa de uma reabilitação. Então, hoje, lá no ambulatório da Faculdade de Medicina... Junto ao Santa Terezinha. Isso, junto ao Hospital Santa Terezinha, até em conversas com... né, e a manifestação do próprio hospital nesse interesse e a necessidade dessa demanda, se criou um ambulatório que vai atender esses pacientes oriundos das UTIs. Tá? Então, os pós-Covid oriundos da UTI, porque são os pacientes que mais necessitam, né? Então, é um atendimento, obviamente, multidisciplinar, né? Então, tem o atendimento médico, existe a possibilidade de encaminhamento para as várias especialidades, tá? Existe a fisioterapia, né, da nossa universidade, o serviço de nutrição, de psicologia também, que estarão envolvidos e esses pacientes poderão contar com esse suporte. Só para salientar que a fisioterapia também presta atendimento junto ao nosso centro de formação de práticas profissionais no nosso URICEP, que também são pessoas encaminhadas para lá, assim como essa central, né, doutor? Exatamente. As pessoas têm que ser encaminhadas. E está sendo organizado também, junto com isso, obviamente, um projeto de pesquisa também, capitaneado pela professora Fernanda Camera, né, que engloba a avaliação desses pacientes pós-Covid, né? Então, eles serão assistidos, né, e serão também, são estudados, enfim, todas essas manifestações para que se gere mais conhecimento que nós possamos utilizar em benefício da comunidade. Perfeito. Doutor Gritti, é sempre um prazer recebê-lo aqui, porque sempre tem informações, eu acho que esclarecedoras aí a você aí que está em casa e semanalmente nos prestigia. Então, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa Expressão Universitária e esperamos voltar em breve para dar notícias mais alvissareiras, como diz o nosso... É o que esperamos. É o que esperamos. É um prazer, Ademar. Tá bom? Muito obrigado. Agradecemos a você também aí em casa que semanalmente nos prestigia aqui no nosso programa Expressão Universitária. Até a semana que vem.